Hoje o ponto aqui é tentar entender o que é considerado violência e o que não é considerado violência, sabe? Quem categoriza o que é violento e o que não é violento. Olá, tudo bem, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. Olá, tudo bem, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. E tem aqui comigo Matheus Brandão e Sérgio Caetano para falar de um assunto que é bem importante na vida do brasileiro e bem recorrente, infelizmente, que é a tão famosa e tão cotidiana impunidade, né? Recentemente tivemos aí o caso envolvendo os policiais da Polícia Federal num... dá pra chamar de assassinato brutal, foi filmado e divulgado aí amplamente, né? E recentes notícias aí têm levantado bastante debate. Então, temos aqui um cientista político do campo das relações internacionais, né, para trabalharmos isso de um aspecto mais global, tá, que é exclusivo do Brasil. E temos também um doutor do direito, né? Então tá tudo certo. Não perca esse episódio, já deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E também compartilhe o vídeo com seus coleguinhas, né? Beleza, Matheus? Beleza, Sergião? Vambora? Bora, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Não sou advogado, né? Historiador, internacionalista, como vocês. É porque seu currículo é muito grande, aí a gente vai perder muito tempo só falando dele. Que é isso, tem tudo. O que eu fico pensando, você trouxe a baila a questão da Polícia Rodoviária Federal. Houve a manifestação do Ministério Público Federal e não requeria preventiva. Primeiro justificativo, porque legalmente o advogado da parte da vítima não poderia requerer a preventiva sem o Ministério Público, e tá certo, porque está previsto no Código de Processo Penal. Mas, uma vez requisito, será que não há uma comoção social suficiente para embasar um pedido de preventiva pelo Ministério Público Federal? Será que isso não traz a sensação de impunidade em relação a esse crime? Tem imagens rolando por todo lado da mídia. Acho que um ponto bem interessante que acho que mais do que o que está na letra da lei é como o Brasil se dá ao direito de ter vários casos de comoção nacional que chocam as pessoas passando impunemente, né? Acho que até pela nossa história de como o Brasil foi constituído, de quem cria as leis e como lidam com a justiça e tudo mais, como as próprias pessoas que criam a lei cometem vários crimes, parece que às vezes elas deixam margem nas próprias leis para elas mesmas se safarem, né? Essa é a sensação da população em geral. Porque, não sei, né? Tem o aspecto jurídico, mas olhando por outro espectro, também tem a questão que crimes de certa natureza não poderiam passar impunes assim tão facilmente, né? E por mais que ela tenha todo um processo jurídico aí pela frente, por que essas pessoas não estão presas? Porque não tem nenhum mecanismo na lei que garanta a prisão automaticamente em casos parecidos. Acho que essa é uma boa reflexão. Se fosse uma prisão automática, seria uma contradição dentro do próprio processo penal, porque se priva a vítima ou o acusado da defesa, do contraditório. Defesa, sim, mas por que não uma prisão preventiva automática? Essa que é a grande... Acho que é a grande dúvida que fica no imaginário popular, né? Na mente da população. Por que quem comete um crime que é visto por todo mundo, gravado, divulgado, não tá ali preso já e não tem um processo mais acelerado, né? Porque infelizmente a gente sabe que esses processos demoram muitos e muitos anos, né? Para além do corporativismo, que acontece em muitas categorias, como, por exemplo, o juiz que é aposentado, no caso do juiz Nicolau de Santos Neto, no TRT de São Paulo, aquele grave crime de corrupção, tem que se respeitar o contraditório, porque hoje
a mídia para divulgar os vídeos e isso viraliza, isso tem cai na boca do povo, entre aspas, e provoca um apelo social muito forte, como foi na lei da Glória Pérez, vocês lembram disso, no começo dos anos 90, lei dos crimes hediondos. Mas antes mesmo da nossa situação de poder divulgar na mídia e as pessoas tomarem pé da situação, haviam gravações de vídeo que comprovavam homicídios e eram respeitados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. A questão é, isso vai ser punido? Porque muito mais do que acelerar um processo que é tratado como certo, eles vão ser condenados. Isso vai ser punido? Essa pena vai ser cumprida? Ou vai acontecer algum corporativismo da Polícia Rodoviária Federal ou de algum outro órgão? Esse é o ponto, a minha opinião, pelo menos. Temos aqui um jovem revoltado, como todos os jovens são, idealista, apto a falar. Vamos lá, Matheus, você está muito calado. Você que levantou a pauta. É porque às vezes é necessário fazer esse distanciamento para poder ter uma certa calma para falar sobre determinados pontos. Primeiramente, deixando claro aqui que eu e Marcos não estamos em Portugal, então a gente tem que tomar certa ponderação para falar certas coisas, sob risco de isso um dia viralizar e termos problemas, não com a lei, porque a gente anda dentro da lei, mas problemas com forças extrajudiciais, né, que é exatamente como algumas corporações no Brasil têm atuado, ou sempre atuaram, né, à margem da lei, ou seja, você defende a lei agindo às margens dela. O que eu acho interessante nesse caso, né, é que antigamente, durante o regime nazista e fascista, os campos de concentração ficavam, mesmo próximo da cidade, mas eles ficavam fora da cidade. Você não via isso de maneira tão clara, assim, pessoas entrando e sendo asfixiadas até a morte. E eu acho que a partir do momento que você tem um caso de asfixia à luz do dia, de maneira pública, com pessoas filmando, e simplesmente a pessoa se sente no poder de fazer isso, e você não tem uma certa punição da sociedade civil, porque se a lei, né, não está, se os órgãos democráticos não são capazes de fazer um trabalho simples, que seria você, ao menos deixar esse cara preso para ele não fugir, ou fazer algum tipo de estripulia para poder fugir da prisão, né, normalmente a sociedade civil reagiria a um caso desse, porque isso é um caso de violência absurda. Né, você pega uma pessoa, se asfixia à luz do dia, publicamente, sendo filmado, sem qualquer tipo de preocupação. Em qualquer sociedade minimamente democrática, isso traria muitos problemas, inclusive para os governantes, para o Ministério Público e para quem é que fosse. Na França, sei lá, os prédios estariam pegando fogo agora, se alguém fosse morto de maneira asfixiada no meio da rua. Então isso chama muita atenção como a democracia no Brasil e principalmente como alguns grupos de esquerda tentam falar sobre reforçar as instituições democráticas. Mas que instituições democráticas são essas? Nessa questão, a gente está reforçando instituições democráticas que não conseguem se gerir, que dependendo do governo, né, de quem assume o Estado, quem assume o presidente, se o presidente assumir, um governador X assumir, essas instituições são facilmente capturadas e se tornam, né, cooptam os interesses dessas pessoas. Então, você reforçar instituições que são facilmente capturadas desde sempre, instituições que corroboram para ações dessa magnitude, sendo que a resistência popular, me desculpe, a resistência popular no Brasil é pífia, né? Nós tivemos uma manifestação aqui no Rio de Janeiro sobre este caso, mas com todo respeito, né? Você ir para um lugar e ficar batendo palma, olhando para uma estátua, reclamando de algo, eu acho, ao meu ver, que isso não pressiona a Polícia Rodoviária Federal, isso não pressiona ninguém. Isso é só mais um caso que vai ser engavetado, né? Vai só mais um caso fruto de corporativismo, que vai levar uns 5, 10 anos aí para ser julgado. E no final os caras vão pegar 10 anos de cadeia, 1/3 da pena, bom comportamento, daqui a pouco o cara cumpre 3, 4 anos, está liberado de novo.
E às vezes continua ganhando dinheirinho, né? Se aposenta até e segue o rumo. Esse caso evocou à minha mente o caso de George Floyd, dos Estados Unidos. Qual foi o desenrolar da situação nos Estados Unidos? É um paralelo bem cabível a ser feito nesse caso específico, porque foi asfixiado também, né? A diferença é que um foi no joelho e o outro foi com a bomba do gás lacrimogêneo se apolejando os pés pro lado de fora da porta do camburão. Um esquizofrênico e um negro. No que concerne o caso de George Floyd, foi feita uma multa, o policial foi preso, e a fiança era 1,5 milhão, acho que era isso, de dólares. Teve um movimento civil de movimentos supremacistas para poder pagar a fiança desse cara. Então, ele chegou a ser preso, né, preventivamente. É que ele nem precisa desse movimento de pagar 1,5 milhão para o Estado. Né? O cara nem vai ser preso, você não precisa nem de movimento para proteger um crime desse. Simplesmente não vai ser nem julgado, talvez. Ou vai ser julgado... Enfim. Acho que o ponto em questão é que a impunidade é recorrente, né? A gente ainda não pode falar que os policiais envolvidos vão passar impune. Pelo histórico do Brasil, a gente imagina que sim. Mas recentemente saiu aí outra divulgação de outro caso que eu olhei assim, eu já tinha até me esquecido. Que foi do Palace 2. Que o STJ confirmou a indenização de 30 milhões para 120 famílias que perderam seus lares porque o prédio desabou porque foi mal construído. Isso foi em 1998. Nosso querido Matheus não era nem nascido. Justiça amorosa não é justiça, né? Esse é o grande ponto. Agora, o que traz um pouco para a especificidade desse caso é que envolve uma instituição que é tida como muito bem treinada, muito bem qualificada, uma das elites das polícias do país, que é a PRF, assim como a PF. Onde está a falha na escolha desses policiais? Eu nunca tinha ouvido falar de um escândalo envolvendo a PRF. A PF eu não ouvi. Tivemos 2 na mesma semana. Esse foi o segundo, o primeiro foi no Rio de Janeiro. E sabemos que não é qualquer pessoa que consegue vestir aquela farda, né? Embora... Exatamente. Um caso que eu não vou revelar aqui. Mas sabemos que a pessoa tem que ter formação em alguma universidade para conseguir vestir aquela farda, né? Então a gente não tá falando de uma pessoa que passou aleatoriamente numa prova e sabemos que a concorrência para uma prova da Polícia Federal, seja ela rodoviária ou não, é muito grande. Então, o que tá acontecendo? Esse é o que passa na cabeça de muita gente também. Eu vou puxar um outro caso aqui, isso vai gerar uma certa animosidade, mas a finalidade deste canal se chama De Fora da Bolha. Temos que estar fora da bolha, né? Então, não quer dizer que sejamos vamos dizer assim, em cima do muro, mas temos que trazer a verdade. A questão aqui, né, muito interessante, é que nós tivemos um caso parecido, que foi o caso Ioki, né, não estamos falando de polícia, não estamos falando de nada, né, mas estamos falando de uma pessoa que matou a sangue frio o seu marido, o esquartejou e pegou aí 10 anos de cadeia só. 10 anos de cadeia por você matar e você esquartejar uma pessoa, isso trazer à tona muitos sentimentos em escala nacional. E talvez a parte mais bizarra de tudo isso não seja só pegar 10 anos, porque isso no Brasil já é comum, né? Pessoas matarem e pegarem 10 anos e por aí vai. Mas o fato que isso teve um amplo apoio nas redes sociais de grupos feministas, né? Para o caso Ioki, né? Liberdade cantou, ela estava certa de matar e esquartejar o ex-marido e por aí vai. Então, quando a gente olha um pouco para a sociedade civil, eu vou me afastar um pouco aqui da leitura mais, vamos dizer assim, mais técnica de direito. A sociedade civil brasileira é uma sociedade que, independente de posição política, independente de idade, independente de posição social, é uma sociedade que gosta muito de violência. Né, mas é uma violência que normalmente é canalizada para alguma coisa, especificada para alguma coisa. Porque aqui
para alguns grupos, algumas coisas são violência, outros não são, né? E outras coisas são, sim, devem ser feitas, independente, né, do que estejamos falando. Então, eu acho que a questão aqui é mais do que analisar PRF, é analisar como a democracia, quando a gente analisa a democracia brasileira, a gente está falando de uma democracia, um povo muito violento. A gente está falando de pessoas que fazem apologia à violência o tempo todo, todos os dias, para vários casos, dependendo da sua perspectiva política. Se isso corrobora para a sua visão política, se isso defende o seu posicionamento, né, isso é válido. Ou isso não é válido. E isso que me assusta muito quando a gente fala sobre democracia no Brasil. Né? Essa legalização da violência multidimensional. Concordo plenamente contigo. A ONU, inclusive, tem várias iniciativas de trazer um pouco mais de cidadania e consciência para as populações de países democráticos ou não democráticos, de forma de solução de dissídios de forma não violenta. Estimular a formação de uma outra cultura, um progresso, no caso, cultural, de se perceber primeiro um diálogo, uma transação, uma compensação, e depois partir para uma violência estatal, no caso, uma prisão, algo do tipo. Mas, antes de tudo, uma composição entre as pessoas. E realmente, no Brasil, se banaliza a violência, o uso da violência. Ele mereceu levar isso, ou ele mereceu o que fizeram com ele ali. Complicado. Mas isso não é um pouco fruto não só da nossa história, mas de como, até o presente momento, a sociedade brasileira é constituída? Porque, na minha opinião, eu vejo que tem uma parcela que vive a violência na pele todo dia, e acho que quando você passa por uma situação cotidianamente, você acaba meio que banalizando aquilo, que passa a ser rotineiro. Não é que seja normal, digamos assim, mas já é rotineiro. E aí eu cresci, acho que dois pontos que eu tenho bastante forte na memória é que quando eu ia pra escola, né, menininho, e não tinha internet, a gente parava na banca de jornal para ver as notícias do dia. E tinha um jornal em específico, na verdade dois, mas o que eu lembro o nome assim era O Povo, que era um azul assim meio desbotado, mas você lia as manchetes assim, era uma violência. Torcia, descia sangue. E o outro é, meus pais sempre gostaram de ouvir bastante rádio, né? Então tem um programa no rádio, acho que tem até hoje em dia, não sei se saiu do ar, que era a Patrulha da Cidade. O slogan era bandido bom era bandido morto. Então... Essa é a frase do delegado aposentado, doutor. Não lembro o nome dele agora. Como é que era mesmo? Acho que era lugar de bandido é na vala. Acho que esse era o slogan. Então, caraca. E só para terminar, passar para o Matheus, outro ponto é quem tem consciência da história do Brasil, de como o Brasil foi constituído, é uma pessoa que vê a violência e vivencia a violência com uma certa distância. Que a nossa classe média vive a violência, por exemplo, no Rio de Janeiro, com uma certa distância. É um assalto, é uma bala perdida, mas não é o mesmo nível de violência que a periferia vive. O nome do delegado, descobri aqui agora na internet, é José Guilherme Godinho, vulgo Sivuca. Foi ele que estabeleceu esse slogan: bandido bom é bandido morto, na campanha eleitoral. Na década de 80. Matheus? 40 anos. Acho que o primeiro ponto que eu ia falar é sobre a Hannah Arendt, né? Sobre a questão da banalização do mal. Então, essa questão da banalização do mal não necessariamente você precisa de estar em um contexto violento, né? A Alemanha nunca foi um país assim conhecido por animosidades, por revoluções ou por violências sistêmicas, como é o nosso caso, né? Eles não passaram por uma escravidão aí na pele. Mas o meu ponto, e sobre essas manchetes, né, que adoram lucrar com violência, mas isso é no mundo inteiro, né? Até na Inglaterra os caras vão tentar caçar um caso macabro, porque isso vende muito, né? Essa curiosidade por coisas aterrorizantes, né, coisas macabras. Mas o meu ponto aqui é tentar entender o que é considerado violência e o que não é considerado violência, sabe? Quem categoriza o que é violento e o que não é violento.
É porque para muitas pessoas, né, você tem um imaginário que aqui no subúrbio, que aqui na periferia, nós seríamos mais violentos, nós teríamos uma realidade mais violenta por X ou por Y, né, porque tem armas, porque tem drogas, por isso, por aquilo. Mas a gente pensar também que existem muitas formas de você praticar violência, não? Você retira empregos, você controla o sistema público de transporte da cidade, inviabilizando que as pessoas se transportem, você faz uma política de certo embranquecimento de empresas, né? Você elimina qualquer chance de candidatos que não estejam dentro de um arquétipo social conseguirem alcançar essas posições, você faz processos seletivos que são terríveis, você bota pessoas para se degladiar em qualquer lugar, você corta bolsas de estudantes. Existem muitas formas de violência praticadas pelas elites, pela classe média, que não são nem conceituadas como violência, né? São consideradas partes do sistema que a gente vive no Brasil. E essas violências, né, que são, vamos dizer assim, invisibilizadas, elas passam como assim, algo tranquilo, porque eu acho muito interessante que em toda manifestação, na primeira ação mais violenta, e eu digo violenta física, você vai ver um coro dizendo não violência, sem violência. Mas como assim viver sem violência num contexto que em si já é violento? Viver num país que já é violento, num país que é excludente por si só. Um país que é mantido, salvaguardado por violência. Você não precisa arremessar alguma coisa para um policial vir te dar uma cacetada na sua cara. Você não precisa atentar contra descumprir uma lei para alguém vir te assassinar. Você não precisa agir para ter uma reação. Entende? Esse que é meu ponto muito forte aqui, latente. Porque quando a gente fala sobre essas forças policiais vieram da sociedade. Não existe uma vila onde policiais são criados e você, opa, vou pegar esse policial que foi criado nesta vila aqui. Esses policiais não são fabricados igual o Robocop, né? Eles vêm de uma esfera social violenta pra caramba. Então, eles reproduzem essa violência, de certa forma, em alguns casos. Eles, quando podem, eles, vamos dizer assim, eles reproduzem a raiva que eles têm, às vezes, de algumas classes nas manifestações de estudantes, porque para muitos policiais os estudantes são de classe média alta, e todo estudante universitário é classe média alta, branquinho, pipipipopopô, né? Muitos policiais que vieram da periferia adoram bater mesmo, porque eles acham que estão batendo nessa galera, quando na verdade eles batem mais na gente mesmo, que não somos dessas classes. Mas a gente tem um contexto aqui no Brasil de violência que eu acho que é muito particular, né? A gente é o país que tem mais homicídios no mundo. Então, queria ouvir um pouco de vocês. Já falei demais. Mais homicídios do mundo sem um conflito, não uma guerra civil aberta, sem um estado de belicosidade internacional. Mas a vida do brasileiro é uma guerra civil. É uma guerra civil pela sobrevivência. É porque eu acho muito interessante, né? Porque se você for no mercado e você saquear o mercado, você vai ser chamado de vândalo, você vai apanhar, você vai ser preso, ou pode ser até morto, mas por que não é considerado uma violência o mercado ter um lucro exorbitante em cima da miséria da população? Por que não é violento uma empresa tipo a Petrobras, num contexto que as ações de quase todas as empresas estão quase que falindo, né? Ações da Via, nem da Via Varejo, da Magazine Luiza está R$3 a ação, ou seja, o varejo brasileiro está morrendo. E você tem uma empresa de petróleo que está lucrando exatamente com a morte de todas as corporações de todo mundo, né? Então, a que ponto você defender esse lucro exorbitante, o livre mercado, independente do que esteja acontecendo, também não é uma ação ultra-violenta? Porque a gente está falando de morte, gente. A gente está falando de pessoas que estão morrendo de fome. Estamos falando de pessoas que estão morrendo de maneira diferente aqui. Em uma parte, né? É uma estatal. É uma estatal que deveria preservar a sociedade brasileira e estimular o desenvolvimento, fomentar o crescimento da economia e das empresas. Fortalecer o povo e a sociedade. E não fazer isso que você está acabando de relatar. Estatal, ela é uma empresa, ela foi feita para dar lucros. Era isso que as pessoas queriam, que a Petrobras desse lucro. Hoje ela dá lucro, mas, e aí? As pessoas continuam reclamando do mesmo jeito. Por quê? Mas, pelo que eu entendi, o Matheus está fazendo um grande manifesto a respeito do capitalismo ser violento. Acho que isso é inédito, acho que ninguém nunca falou isso.
Imagina. Queria agradecer a você que chegou até aqui nos assistindo e convidar você a deixar seu like, compartilhar o vídeo, comentar e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. E foi um enorme prazer estar aqui com meus amigos, meus companheiros de jornada, Matheus Brandão e Sérgio Caetano. Muito obrigado, senhor Marco e senhor Sérgio, por esse maravilhoso programa, pela oportunidade de falar as coisas que eu estou a fim de falar, e muito agradecido por não ser processado. É isso. Valeu, Marcão. Valeu, Matheus. A pauta de hoje foi sensacional. Até a próxima e tamo junto.